Olá, alunos e alunas! Vamos hoje para o reparo de um Face ID do iPhone X usando a base de alinhamento, melhor dizendo, né? A Maant. Seria um alento se fosse um alento, mas a base de alinhamento Maant, uma espetacular base de alinhamento que permite a gente ajustar aí a placa do sensor, a placa emissora, marcar a placa emissora antes mesmo da desmontagem do fluid do nosso chassi. Então temos um conjunto do Dot Projector aí, Dot Projector, câmera frontal e câmera infra, no qual o Dot Projector representa abnormal, os LEDs de potência não estão acendendo. Vamos aí partir para a desmontagem. A Maant é totalmente magnética, ela tem um suporte que encaixa uma guia para encaixar perfeitamente no suporte. Então você posiciona o Flex Dot Projector na posição exata que ela encaixa só numa extremidade. Você tem os dois pinos laterais, as hastes de corredeiras laterais, left e right, esquerda e direita. Então você tem aí a left e right, a direita R e a esquerda L. E ela vai correr na base e a gente vai conseguir marcar a exata posição que o Dot Projector está no prisma. Isso é muito interessante, a gente consegue aí cravar na montagem para montar com alinhamento perfeito. A gente consegue aferir essas distâncias que estão aí montadas para o conjunto individualmente com essa base de alinhamento. É uma base de alinhamento bem legal. Vocês sabem que a distância, tanto na lateral esquerda e lateral direita e lateral superior aí, lateral traseira, são fundamentais essa distância e faz com que o Dot Projector funcione de forma efetiva. Então é muito importante mantermos esse alinhamento. E com essa base de suporte de desmontagem e alinhamento, a gente consegue alinhar aí de forma efetiva, soldando também de forma efetiva, é claro. Então a gente consegue perceber essas distâncias, são fundamentais esses pontos que você tem que aferir antes de desmontar o Dot Projector do seu chassi metálico. A gente tem que observar sempre aí a distância em relação ao prisma, né? Um lado está alinhado, outro lado fica desalinhado. E aí a base Maant ela encaixa aí nessa parte do emissor, na armação do emissor, e trava ele na posição exata. Você vai perceber que a Maant nas laterais tem umas estrias no metal que a gente vai montar aí, vamos fazer aí a desmontagem para vocês verem. Encaixa perfeitamente aí do X ao 12, acompanha duas travas essa Maant, essa base, né? A outra é a do XR de outros modelos. Com esse guia magnético só encaixa em um sentido, então não tem erro para você não errar na montagem aí. Então é muito tranquilo. A gente vai fazer o processo de remoção do DOT, como você já sabe, né? Usando aí ferramentas boas, são importantes que a gente faça aí a divulgação para vocês. O L e o R, então você vai colocar o L e R, desafroche essa roldana que ele tem, para que a chapa mova e você consiga alinhar e depois travar na exata posição que a base do emissor fica no prisma. Então aí é muito importante essa posição, vou simular para vocês verem, né? A gente vai travar ela aí, e agora vai deslizar a chapa, empurra do outro lado, e ela tem as estrias que você pode aí dimensionar e marcar. As estrias aí, travou, encaixou, travou, legal, e ela encosta magneticamente perfeito no suporte. Então você com a distância perfeita ali, na hora de montar, vai conseguir montar exatamente igual estava antes, desde que solda o flex também direito, né? Muito importante. Então você vai alinhar aí, vai fazer todo esse tipo de montagem dos dois lados, tanto do lado left quanto do lado right. Fique atento para encaixar aí exatamente perfeito as chapas de trava no emissor, no suporte do emissor. E à direita, mesma coisa. Você vai desenroscar a roldana, pressionar levemente para baixo a chapa com a pinça, e ela vai deslizar e travar na posição. Travou na posição, trava e encosta. Pronto. Está feito o seu molde aí desse conjunto do Face ID. Na hora da montagem, você vai observar essa posição para encaixar aí e colar também o seu flex no seu Dot Projector. Tá? Então, é um funcionamento bem legal, é bem interessante, magnético, você trava os pinos lá e a haste aí fica milimetricamente montada para o seu kit do Dot Projector. O que ajuda bastante no alinhamento, né? Então, esse é o funcionamento básico aí, você desliza os pinos, trava e depois, só na hora de montar, só fazer o processo reverso.
Vamos partir então para a remoção do Dot Projector do conjunto aí da câmera, né, câmera depth, né, a câmera de profundidade dos iPhones. Como no iOS agora a falha na câmera TrueDepth, né, falha na câmera TrueDepth, que já foi testada aí, a falha na câmera TrueDepth. Nesse caso, são os Dot Projectors, os LEDs do Dot Projector não estão funcionando. Protegendo a câmera frontal, colocando uma fita Kapton, que é de praxe. É bem importante proteger a fita Kapton. A gente vai colocar calor aí. Essa base tem uma vantagem que ela também já ajuda na dissipação de calor. Vamos tirar aí a espuminha que depois deve voltar para o lugar. A gente tem aí toda a noção que todos os componentes do conjunto devem voltar para o lugar. Então guarde a fitinha com muito cuidado. Vamos partir aí para a remoção da cola que segura o flex do Dot Projector no chassi. Aquela haste, aquela ferramenta, né, bem limpa, sem corte, para que a gente aí aqueça a 200 graus o kit, né, e remova a cola com cuidado. Então você vai aquecer, colocar o bico fino, 3 milímetros, ar no 30, na TR1200, temperatura 200 graus, e vai deslizar de leve, tá? Deslizar de leve a espátula aí na cola do seu Dot Projector, que segura o flex, o flex está colado no chassi de aço inoxidável. A gente vai tirar essa cola para facilitar a remoção do nosso Dot Projector, do flex e do emissor, do chassi, da parte metálica do flex do Face ID, conjunto do flex do Face ID. Então aí já vai deslizando com cuidado, devagar, tranquilo, e removendo a cola, todo o excesso de cola. Bem devagar, bem tranquilo, removendo toda a cola que segura o flex do Dot Projector. Um pouco mais de calor. Removendo toda a cola. Isso, bastante cuidado, bastante atenção nessa parte. Agora vamos lá. Vamos verificar o nosso conjunto, preparar aí para remover aí o emissor do flex. Vamos verificar aí se existe cola aí entre o flex e o chassi metálico. Já deu para perceber que tem um pouquinho de cola ainda em cima, vamos tirar ela. Ok, bastante cuidado. Isso, agora deu para ver aí que a cola praticamente está toda solta. Nesse canto do flex agora, um pouquinho de cola também. Bastante cuidado, bastante atenção. Isso. Agora vamos preparar para remover o prisma, né? Remover do prisma a placa do emissor. Vou pegar um bisturi novo, vou aquecer o conjunto e fazer uma leve força nesse sentido para que o emissor, que a placa do emissor separe do prisma. Então a gente vai aí, com bastante cuidado, fazer esse lift, essa leve torção com o conjunto quente, para que ele saia daí sem nenhum problema e a gente consiga fazer o reparo no nosso Dot Projector. Temperatura básica aí 200 graus, tá? Você pode trabalhar com um pouco mais de temperatura também, 300 graus, 250 graus, depende aí da temperatura ambiente, como você vai fazer. Você pode ir a partir de 200 graus, só que toma cuidado, quando tiver uma temperatura muito alta, o risco é maior. Mas você pode chegar aí a 300 graus, mas estamos com 200 graus, esquentando todo o kit do emissor do Dot Projector. Ele tem uma membrana que está entre o prisma e a plaquinha do emissor. Essa membrana deve aí sair inteira. Se ela não sair, é possível substituir. Temos esse acabamento, essa cola que junta as camadas aí para colocar no lugar. Você acha também para comprar isso. Então, fazendo uma leve torção no Dot Projector, ele vai soltar. Do outro lado agora também. Ok, descolou, bacana. Então esse é o ponto básico de desmontagem. Agora a gente vai pegar aí uma ferramenta, né, uma ferramenta plástica, uma ferramenta de cerâmica, né, uma ferramenta isolante para fazer aí movimentos para que puxar o flex e ajude o nosso Dot Projector a sair. Lembrando, o cuidado aí é muito importante, tem o flex da câmera frontal aí próximo, tem todo o conjunto da câmera infravermelho, então bastante cuidado nessa remoção. Eu não quero estragar nada, né? Então bastante cuidado, movimente o flex com cuidado para que ele efetivamente saia. Tá? Cuidado com na hora de passar a pinça, passa ao contrário.
De leve você levanta um pouco a chapa, de leve para não mudar todo o alinhamento. Muito leve, né? Muito leve mesmo. Aí vamos ver, nosso emissor e flex estão totalmente soltos praticamente. Só questão aí na posição correta. Vamos posicionar ele na posição correta para que a gente consiga aí removê-lo do chassi de inox aí do nosso kit do Dodge Project. Bacana, sem pressa, com paciência, sem estresse, tranquilo, com as costas do bisturi. Isso. Pode usar uma ferramenta também que não tem corte, né? Uma ferramenta mais adequada para isso, uma ferramenta plástica, uma outra ferramenta. A gente vai tentar fazer com uma ferramenta, já uma ferramenta diferenciada. Ok? Tudo aí visando aí cuidado com a plaquinha do emissor, cuidado com todo o circuito, todo o conjunto com o flex. Lembrando que esse flex aí eu posso aproveitar. Esse flex original, não estando com problema, eu posso usar num Dodge Projector que tem falha no flex. Então eu quero tirar esse flex aí inteiro. Então não jogue fora o seu flex. No nosso caso aí, o defeito está na placa do emissor. O flex está perfeito. A gente vai usar um flex da JC e esse flex original eu vou guardar para uma outra ocasião, para um outro reparo. No caso de flex rasgado e o Dodge Projector perfeito. Eu vou usar uma pinça de cerâmica, uma ferramenta de cerâmica aí agora, bem limpa, né? Vamos limpar a ponta dela. E essa ferramenta aí vai ajudar a empurrar aí a plaquinha do emissor lá para fora, com cuidado. Isso, com bastante cuidado, tranquilo, sem forçar demais, sem empenar o conjunto para não perder alinhamento. Toda essa sujeira que tiver aí a gente vai ter que limpar, né? Com nenhum pano, somente um ar comprimido aí. Pode usar o ar comprimido em soprão, evitar o máximo possível de usar produtos químicos nessa situação. Aí, pronto, agora saiu o nosso flex cable do emissor, do Dodge Projector, com a plaquinha do emissor, Dodge Projector aí com a plaquinha do emissor e o nosso flex. Estamos aí agora com um conjunto do Dodge Projector aí. Saiu perfeito, graças a Deus. O die dos LEDs estão perfeitos, todos esses terminais aí perfeitos. Muito cuidado agora, tá? Para não danificar aí esses filamentos dos LEDs, do die dos LEDs. Muito importante proteger tudo isso aí com muito cuidado. Nós temos aí o prisma, então, e a nossa placa do emissor com flex do Dodge Projector. E o resto do conjunto. É importante você guardar esse conjunto aí agora. Toda a poluição que tiver aí, a gente vai ter que remover essa sujeira depois, tá? Isso. Podemos trocar depois também essa camada que segura a plaquinha do emissor ao prisma, então é totalmente possível trocar isso aí também, tá? Vamos guardar esse conjunto aí para que nada de errado aconteça com ele. Ele está aí, fica bem protegido, bem guardado. Muito cuidado com ele, coloca ele para lá para não ter problema. E agora estamos aí com o Dodge Projector, com a placa do emissor, com os LEDs do Dodge Projector e com a plaquinha soldada no flex original. O nosso circuito Dodge Projector que apresenta a falha de emissão dos LEDs. Os LEDs estão abnormais, né? Então a gente fez o teste na JC, deu ICC Pro, tá? O flex é possível ser reparado e o teste dos LEDs deu abnormal. Então a gente vai fazer aí a gravação, a leitura desse kit de gravar num flex novo da JC. Então a gente vai aí primeiro remover aí. Nós vamos fazer de forma diferente. Nós vamos remover a plaquinha do Dodge e ler pela JC, pelo slot do slot da JC versão 2. Aquele slot que está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. O slot da JC que tem, tá, o soquete para conectar diretamente o chip dentro. Então a gente vai usar esse tipo de processo. Então, nós vamos remover essa plaquinha daí, em vez de ler pelo flex, que é o mais convencional que todo mundo faz, vamos simular aí para vocês aprenderem a ler diretamente pela plaquinha. Então, a gente vai retirar a plaquinha do emissor do flex, vamos ler aí pelo slot que eu acabei de mostrar para vocês aí. Uma outra forma de fazer, por exemplo, quando você tiver o flex rasgado. Quando o flex está rasgado, você tem que fazer a leitura dessa forma. Então, não adianta você ter somente a V1S. Você tem que ter as duas. A V1S, você lê o flex cable. Com a JC versão 2 de flex, você lê o CI. Então, quando você tem o flex rasgado, a solução é remover aí o kit do emissor do flex. É o que vamos fazer agora. Vamos remover o kit emissor do flex, usando a estação de soldar quente, com cuidado nos dies dos diodos emissores de luz dos LEDs aí. E eu vou aquecer aí com a estação de solda e remover a placa do emissor, que eu tenho aí Dodge Projector, o IC, o MOSFET, o capacitor de filtro e o NTC. Esse meu kit compõe o kit emissor do
Dot Projector. Só um momentinho que eu vou fechar a janela ali para parar esse alarme aqui, né, que está atrapalhando nossa gravação. Só um minuto. Vamos seguindo aí com a desmontagem. Vou pegar o ar quente, desmontar aí nossa plaquinha do emissor do circuito, usando a estação de solda ar quente. Então vamos lá, usar a estação de solda ar quente, aquecer aí nas laterais para soldar e remover a placa do nosso flex. Essa técnica aí estamos simulando como se tivesse o flex rasgado. A gente vai fazer procedimentos também convencionais, usando a V1S, que é o mais fácil. A gente vai aí ter várias formas de fazer aí, para vocês dominarem todas as técnicas, quando o flex estiver rasgado. Aí também tem a outra técnica, quando a plaquinha estiver quebrada. Tem aí a versão 3 do Face ID agora, da JC, que lê o IC, o chip de controle que está lá em cima lá. Então, mesmo com a plaquinha quebrada, você consegue aí extrair os dados do enlace seguro do Dot Projector com a sua board. Lembrando que o Dot Projector tem um enlace seguro com a sua placa. Então, você só pode trocá-lo depois de gravar o serial contido nele em outro aparelho. E eu vou tirá-lo e conectá-lo diretamente nesse slot. E esse slot aí permite fazer a leitura do kit do emissor inteiro. Eu vou remover ele totalmente do meu flex e soldar, limpá-lo, né, e conectá-lo lá na plaquinha da JC versão Face ID versão 2. Vamos lá então, preparando nossa estação de solda, 350 graus. Vamos colocar aqui a temperatura aí 300 graus. 290 graus já consegue fazer todo o processo aí, legal. 290 graus. Segurando aí o nosso flex. Agora vamos colocar o ar quente aí de forma não diretamente no conjunto do emissor, mas lateralmente para que a gente consiga tirá-lo aí sem nenhum estresse, sem nenhum risco, com cuidado, lembrando, não fizemos a leitura ainda. Poderíamos ter feito. A gente está fazendo o procedimento como se o flex estivesse rasgado, tá? Então muito cuidado nesse ponto aí. Caso o seu flex estivesse rasgado, teria que fazer assim obrigatoriamente. Nesse nosso caso, a gente está simulando um flex rasgado. Poderia ter lido diretamente pelo conector do DOT, sem problema nenhum, porque o meu flex não está ruim. Mas é para vocês aprenderem outra maneira também de fazer. Eu vou aquecendo aí o flex, com bastante calma, bastante cuidado. Evita de colocar produto químico aí agora, não tem necessidade. Aguarda um tempinho até o calor dissipar. Tenha paciência, não fica apressado. Estamos com calor de forma indireta, então estou esquentando o flex aí para o calor se transportar até para o outro lado. Tenha paciência, aguarde sem problema. A gente vai fazer também um processo de montagem. Se você poderia tirar aí com a base de aquecimento, com hot plate, a gente vai usar o hot plate depois para montar, então você está vendo técnicas de como fazer. Você poderia usar o hot plate agora ou usar depois. É só uma técnica diferenciada também. Isso, com cuidado, ok? Volta para cá. Isso. O pão caiu com a manteiga para cima dessa vez, ainda bem, né? Aí está a nossa plaquinha do emissor. Plaquinha do emissor, perfeita, com CI de controle, MOSFET, os capacitores de filtro, o NTC, tudo aí tranquilo, graças a Deus, tudo muito bom. Ajustar o foco para vocês verem, ok? Todos os filamentos dos LEDs do NTC perfeitos, a remoção perfeita. Agora vamos partir para a limpeza da plaquinha do emissor, porque a gente vai trabalhar com a plaquinha do emissor. Nós vamos limpar essa plaquinha para conectar na JC, então é importante ela estar bem limpa. E na montagem também tem que estar muito bem limpa para na hora de soldar no flex da JC novo, não atrapalhar, ficar alto. Então é importante a gente trabalhar muito bem na limpeza aí dessa resina que está atrás dessa plaquinha da emissora na hora de soldar. A resina em volta também tem que trabalhar muito nisso. Muito cuidado com os LEDs, com os filamentos dos LEDs, mas muito cuidado com o filamento da NTC também. Aí não é brincadeira. Tá? Então vocês já acabaram de ver aí que a gente também tem vídeos, a gente protege isso aí, então é muito importante proteger. E o CI de enlace também, muito cuidado com o CI de enlace. A JC vai fazer uma cópia do código gravado nesse IC. Então eu vou colocar a plaquinha na JC, ela vai copiar a codificação desse IC para a sua memória.
e vou gravar essa codificação para um IC que está no flex da JC. Eu vou fazer um clone e mudando o nível de ativação de potência. Quando eu gravo o flex da JC, a parte de controle de potência não é mais feita pelo MOSFET, é feita pelo drive do CI da JC, esse drive que está aí. Então esse IC da JC aí, ele vai receber a codificação e ele que passa a controlar o LED diretamente, os LEDs de potência. Por isso que eu tenho que fazer aquele jumper lá e fazer um bypass no meu MOSFET, que agora quem controla a potência vai ser o nosso flex da JC. Então vou fazer uma leitura desse flex, desse conjunto do emissor, gravar na memória interna da minha JC, depois gravar nesse CI do flex da JC, vai ficar com a mesma codificação que o meu IC original tem. E a potência, como eu falei, vou remover o MOSFET, porque o controle de potência agora passará a ser feito pelo IC. O IC que vai fazer o controle de ativação dos LEDs de alta potência. Tá bom? Então é esse basicamente o nosso processo, nosso procedimento. Com bastante cuidado agora vamos limpar a parte traseira do nosso flex do DOT. Você pode usar uma base, suporte. Existem vários suportes aí que você vai usar. A gente vai ficando na prática e você vai sendo um pouco desleixado. O chroma aqui não vai deixar, mas essa base aqui de silicone ela é bem legal para você prender aí. É uma base de silicone, ela prende muito bem. Tá? Tem outros vídeos que a gente está usando ela também, vocês vão ver. Eu vou limpar aí os terminais de contato e vou conectar a minha plaquinha do emissor exatamente no slot da minha JC e fazer um read, uma leitura desse enlace seguro que esse IC tem com a minha board. Então lembrando, esse IC tem um enlace seguro com a minha board, então eu preciso fazer uma cópia dele. Vou usar a base Kenli, essa base Kenli é bem legal. Ela prende o Dot Projector também aí, então ela é uma base bem bacana, a gente recomenda muito ela. Pressiona aí, habilita aí a travinha dela e trava seu kit do Dot do emissor aí dentro. Travou, prendeu, soltou, beleza. Vamos fazer a limpeza aí, de leve, tranquilo, remover aí, deixar aí a solda um pouco mais uniforme. E é importante, igual mais uma vez eu falei, fazer uma ótima limpeza aí na montagem, né? Quando soldar o flex da JC aí para ficar tudo uniforme. Então vamos aí fazer uma limpeza nas trilhas, nos pads aí dessa placa do emissor para ela conectar perfeitamente na nossa JC. Cada pino desse tem uma função, barramento de dados, ativação dos LEDs, tá? Controle, tensão. É importante estar muito bem limpo, bem soldado, para conectar perfeitamente, tanto na leitora quanto depois no flex também. Um pouco de fluxo, mas bem pouco fluxo mesmo. A quantidade mínima, o mínimo possível de fluxo. Isso, só para ajudar na limpeza mesmo. Esses fios de algodão que estão aí no meu circuito, no meu suporte, podem me atrapalhar. 300 graus no ferro de solda. E vamos aí partir para a limpeza prévia, uma limpeza primária, básica, tá? Nos terminais de contato da placa do emissor do Dot Projector. Para que, ao conectar na JC, não estrague os meus pinos e tenha uma conexão perfeita, uma conexão boa